Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Hoje estamos muito felizes que já pudemos retomar os nossos trabalhos presenciais. Então, essa palestra ela está sendo transmitida simultaneamente para a assistência no nosso auditório, como também no nosso canal do YouTube, onde nós continuaremos transmitindo as palestras, os bate-papos. Então, as pessoas que não puderam estar numa determinada sessão ou que ainda não se sentem seguras para retornar ao trabalho presencial, podem continuar nos acompanhando pelo canal do YouTube do Lar Irmã Zarabatana. Bom, hoje nós temos um tema no formato de bate-papo, né? Aquele formato que a gente já vem trabalhando há algum tempo, trazendo especialistas, trazendo palestrantes de outras áreas de conhecimento para enriquecer o nosso debate, sempre fazendo, então, essa conexão dos temas do cotidiano com a doutrina espírita. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Milagres, que é médico pneumologista e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista do Rio de Janeiro. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Você está no mudo. A gente, Felipe, é que agradece a oportunidade de falar sobre esse tema que nos é tão caro. Obrigado, Alexandre. E também nos acompanha nossa colega palestrante da casa, Marina. Boa noite, Marina. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite a todos. Bom, obrigada pelo convite. Obrigado a você também. O tema de hoje, então, é tabagismo. É um tema que interessa muita gente, muitas pessoas que ainda consomem produtos derivados do tabaco, muitas pessoas que convivem com pessoas que fumam ou que utilizam algum outro produto. Então, a gente quer hoje discutir, tanto do ponto de vista físico, material, quais são os danos decorrentes do tabagismo e como eles refletem no nosso corpo espírito, no nosso corpo material, melhor dizendo, mas também queremos conversar sobre as possíveis repercussões dessa prática dentro do nosso corpo espiritual. Então, a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo com o Dr. Alexandre, que é um médico especialista nessa área, e a Marina, então, vai trazer a visão da doutrina espírita sobre esse tema. Bom, para a gente começar, minha primeira pergunta vai para o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, me parece que a população já tem um bom conhecimento de que o tabagismo faz mal à saúde, né? Já conhece um pouco também quais são muitas das doenças relacionadas ao tabagismo, mas talvez o que muitas pessoas não saibam é como o consumo de produtos derivados do tabaco causam essas doenças no nosso corpo físico. Então, se o senhor puder explanar um pouco sobre isso, explicar como isso acontece. Com prazer, Felipe. Eu estudo esse assunto, eu comecei a estudar esse assunto no século passado, precisamente a partir do ano de 1976, quando eu assisti uma conferência de um médico gaúcho chamado Mário Rigato, que na minha área da pneumologia ele era uma sumidade, era a nossa maior referência médica, não só em relação ao tabagismo, mas em relação a outras questões também na área do coração e do pulmão. E, a partir daí, eu comecei a estudar, e você vê, de 76 até 2022, são, me parece, 46 anos, né? Para o público que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, ter ideia de que, apesar de que muitos sabem alguns dos malefícios do cigarro, eu estou estudando há 46 anos e ainda não sei todos. Ou seja, em 1998, vou pular 20 anos aí desse meu início, em 1998, uma mulher fantástica chamada Gro Brundtland, que é uma norueguesa, uma médica norueguesa, ela assumiu
foi a primeira mulher a assumir a coordenação geral da Organização Mundial da Saúde. Como toda coordenação, ao assumir, faz um discurso, chamado discurso de posse. E o discurso de posse da doutora Grow foi dizendo o seguinte, que na administração dela, o principal foco do trabalho que ela ia começar a exercer ia ser enfrentando o tabagismo. Segundo a doutora Grow, naquele momento, 1998, quer dizer, quase um quarto de século atrás, ela elencou o tabagismo como o maior problema de saúde pública do planeta. A gente costuma dizer que o tabagismo é a principal causa de morte precoce do mundo, mas, pelas palavras da doutora Grow e por tudo que ela produziu e ajudou a produzir depois disso, ele não é só um fator de morte, ele também é um fator de adoecimento. Inclusive, a doutora Grow, os cálculos da OMS, né, da organização, é que para cada morte pelo fumo, você tem 20 adoentados graves. São 20 doenças graves, fora as não tão graves, que acomete uma população imensa. Nós temos hoje no mundo ainda, com tudo que a gente já fez, com isso que você acabou de dizer na abertura, muitas pessoas conhecem os malefícios, nós ainda temos 1 bilhão e 300 milhões de fumantes no planeta. E isso gera uma mortalidade de 8 milhões de pessoas por ano. Se a gente somar isso com os adoentados, né, 20 vezes mais, nós temos quase 170 milhões de pessoas afetadas pelo tabaco. Nenhuma outra doença tem esse poder entre nós, né? Uma mortalidade tão grande e um adoecimento tão grande. Mas por que isso acontece, né? Por que a gente já sabe? Quer dizer, eu estudo tabaco há 46 anos, mas a informação bastante séria que a ciência tem produzido há uns 80 anos, e no final da década de 40 para cá, não param de surgir evidências, estudos, pesquisas, demonstrando esse risco que a humanidade está se submetendo, né? Então, o que faz com que a gente, apesar de 80 anos de ciência, ainda tenha 1 bilhão e 300 milhões de fumantes? Algumas coisas contribuem para isso. Uma dessas coisas é que o tabagismo é condicionado por uma droga presente, quer dizer, por uma substância presente na folha de tabaco, chamada nicotina. E quando se estuda a nicotina e se compara a nicotina com outras substâncias que a gente conhece, psicoativas, todas as outras, a nicotina é a mais forte em manter o indivíduo preso a ela, que a gente chama de adicto a ela. A palavra adicto vem do tempo da escravidão. Um escravo era adicto ao senhor feudal, como um fumante é adicto a uma droga superpoderosa. A mais comum forma da gente trazer a nicotina para dentro da gente é aspirando a nicotina, sob várias formas. Sob forma de cigarro eletrônico, charuto, cachimbo, narguilé. E os antigos usavam muito, sobretudo na roça, fumo de rolo mascado. Com isso, você absorvia a substância pela mucosa da boca. Essa fumaça, quando ela, por exemplo, chega via cigarro, que é a forma mais comum de se consumir tabaco, ela leva da boca até o alvéolo, e por isso até o sangue, e daí ao cérebro, ela leva em torno de 8 a 10 segundos. Ou seja, você dá uma tragada e em 10 segundos aquela substância, volto a dizer, a mais poderosa geradora de dependência, em 10 segundos está no cérebro. Ao chegar no cérebro, ela aumenta a produção de uma série de substâncias de origem neural, né? Neurotransmissores, e com o passar do tempo cada vez mais rápido, as pessoas passam a ser dependentes dessa droga, dessa nicotina,
muitas vezes, até na maioria das vezes, para o resto da vida delas. Isso, em média, acontece na maior parte até o final da adolescência. As crianças e jovens experimentam a droga inadvertidamente, por motivos os mais diversos, e, a partir dali, se tornam dependentes químicos de uma droga poderosa. Um outro motivo que faz as pessoas se adictarem, né, se tornarem escravos da droga, é que tudo que a gente faz para que isso seja impedido, a indústria do tabaco age no sentido contrário. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, quando a gente inala essas substâncias, a gente não está inalando só, quer dizer, quando a gente inala a fumaça, a gente não está inalando só a nicotina. Junto com a nicotina, tem hoje, sabe-se, 7.000 substâncias químicas. Então, há substâncias que têm as ações mais variadas dentro do nosso corpo. Então, o que se sabe é que o tabagismo afeta todos os sistemas orgânicos, todos os nossos sistemas, sistema respiratório, o sistema cardiovascular, cérebro vascular, ele afeta o nosso sistema imune, ele tem um poder de alterar o DNA das células e gerar alterações nessas células, mutações, e daí advêm as neoplasias malignas, ou seja, os cânceres. Então, quando a gente pega a estatística da Organização Mundial da Saúde, quais são as principais causas de morte no mundo hoje? Dentre as 10 principais, o cigarro está envolvido com 6, sobretudo as 4 primeiras. A primeira causa é o infarto, a segunda é o derrame cerebral, a terceira é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema associado à bronquite, a quarta causa é a pneumonia, eu pulo a quinta e vou para a sexta, que é o câncer de pulmão. Então, dentre as 6, melhor dizendo, o cigarro está envolvido em 5. Ou seja, não existe nenhuma outra substância, nenhum outro comportamento de risco que seja compatível com uma mortalidade de 8.200.000 pessoas por ano e que afete principalmente, basicamente, 5 das 6 principais causas de morte no mundo. Então, enfim, a gente poderia falar aqui 10 horas sobre o que o cigarro provoca no nosso corpo, mas é bom que as pessoas saibam que, apesar de tudo que já se sabe, o impacto do tabagismo ainda está presente entre as principais causas de morte do planeta. É assustador, né? Essas informações que o senhor está trazendo, esses números, né? Que mostram o tamanho da gravidade e da nocividade desse produto. E aí, uma das reflexões que a gente faz, trazendo um aspecto do cotidiano, né, que envolve a saúde, principalmente, com a doutrina espírita, né, como poderiam ser as repercussões do consumo desse produto no corpo espiritual. E essa é a minha pergunta, então, para a Marina. Marina, como é que a literatura espírita fala sobre os impactos do consumo desse produto, então, no perispírito ou nos outros corpos espirituais? Pois é, Felipe, vamos lá, vamos recapitular aqui. O perispírito, ele é um invólucro fluídico, né, semimaterial, e que liga o corpo físico ao espírito. O livro dos médiuns, ele descreve claramente essa vinculação entre espírito, perispírito e corpo físico. Então, o perispírito, ele é o agente intermediário dessas sensações externas. E aí ele fica totalmente impregnado com os excessos que nós provocamos na matéria, ou seja, no nosso corpo físico, né? Ramatiz fala sobre esse tema no livro Fisiologia da Alma, e ele utiliza a expressão como lei de correspondência vibratória, que regula o sofrimento ou o prazer após o desencarne de acordo com os nossos atos. Ou seja, fumar é um ato de vontade, nós escolhemos fumar. Então, aí a gente entra nessa questão do livre-arbítrio, né? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês
uma fala de um ensinamento de Emmanuel através de Chico Xavier, que foi publicado numa revista na Folha Espírita de agosto de 1978. Foi uma entrevista dada ao jornalista Fernando Orme, e ele perguntou para Chico Xavier como descreveria a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma. E Emmanuel respondeu para a gente: as sensações do fumante inveterado, no mais além, são naturalmente as de angustiosa sede de recursos tóxicos dos que o habituou no plano físico. Ou seja, o desejo de fumar, a vontade, né, o impulso, o desejo de querer fumar, ele não para, não cessa porque a pessoa desencarnou, perdura, né, no plano espiritual. E aí ele continua: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? E Emmanuel responde: o problema da dependência química continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual cede lugar à normalidade do envoltório perispirítico, e o que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Olha só. E ele continua na mesma pergunta: quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda existe cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Ou seja, se houver a vontade dele largar o vício, né, abrir mão do vício, lógico que existem recursos da espiritualidade para colaborar, para auxiliar que ele se livre dessa dependência. Mas a libertação do vício, ela terá que ocorrer, seja no plano físico ou seja no plano espiritual. E aí a gente esbarra na questão do nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que escolher o que a gente quer para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo, ele nos deixou uma herança, além de um belíssimo exemplo de vida, de conversão, de luta incessante, né, na divulgação da mensagem de Cristo. Ele deixou textos muito valiosos, né, assim, nas cartas que ele disse. E ele tem uma frase que ele dizia assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, nós temos que ter consciência dos nossos atos. Nós temos que saber qual é a bagagem que nós estamos levando, carregando no nosso perispírito, porque a gente leva isso adiante, né? Joana de Ângeles dizia que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. E aí essa questão do livre-arbítrio, ela sempre aparece nas discussões relacionadas ao tabagismo, porque existem outros componentes que vão dialogar com o livre-arbítrio, né? Como, por exemplo, a própria dependência que a nicotina causa no processo do comportamento de fumar, né? Mas, se não é por esse livre-arbítrio, da capacidade de sozinho conseguir parar de fumar ou não, no mínimo, há o livre-arbítrio de tomar a decisão de parar de fumar, né? E buscar ajuda para isso. E aí eu já emendo a minha segunda pergunta para o doutor Alexandre Milagros. Primeira vou fazer duas em uma. Primeiro, se é difícil parar de fumar, né? E, ao parar de fumar, em quanto tempo o corpo físico ele vai perceber, vai começar a sentir os benefícios? Porque, como a Marina disse, né, mesmo após o desencarne, o espírito daquele que foi fumante vai, de alguma maneira, ou tentar buscar, né, compensar ou se saciar desse produto, ou vai levar um longo tempo para se tratar dessa dependência e dos danos que o tabagismo causou ao seu corpo físico e ao seu corpo espiritual.
Então, se ele começa já a pensar em parar agora de fumar desde já, né, em quanto tempo, quais são os benefícios que ele passa a adquirir? O senhor está no mudo novamente, doutor Alexandre. Excelente Pronto. pergunta, Felipe, porque esse aí é o nó córdico da situação. Quer dizer, como eu disse na minha primeira manifestação, desde 1998, a OMS já atestou que esse é o maior problema de saúde pública do planeta. Sendo assim, a gente tem algumas questões. Essa informação ela não pode ser soltada ao léu e a gente ficar repetindo esse mantra de que o cigarro é um problema sério. Quer dizer, o cigarro é um problema sério, mas as evidências, todas as evidências científicas até agora, atestam que a parada de fumar, a cessação do uso do tabaco, de qualquer forma de tabaco, é extremamente benéfica ao indivíduo que tome essa decisão. Como você disse, a tomada de decisão, que é do nosso livre-arbítrio, ela é fundamental para a gente conseguir cessar o uso da nicotina. E, uma vez essa tomada de decisão aconteça, isso também não é uma coisa automática, de que uma vez que você decida que vai parar, que você vai obter o sucesso. Então, a gente adverte muito as pessoas que há uma coisa meio corrente que diz que as pessoas não param porque não querem, né? Não param porque não têm força de vontade, não param porque não têm, entre aspas, não têm vergonha, porque são fracos. E nada disso, que a gente tem que voltar àquele ponto. A nicotina é a droga psicoativa, é a substância que mais gera dependência. Mas, também, como eu disse, são 7.000 substâncias químicas dentro da fumaça. Um fumante médio no mundo consome entre 20 e 30 cigarros por dia. Significa que ele traga a cada cigarro 10 vezes, então ele traga entre 200 e 300 vezes por dia aquele bastonetezinho branco. Então, a primeira questão, isso é um condicionamento também comportamental. Existe um comportamento repetitivo de levar a mão à boca. Isso, inclusive, é um risco para a Covid, né? Sobretudo quando a gente tinha uma infestação maior. O vírus, a nossa mão era levada à boca para a gente colocar o cigarro. Mas os estudos dizem o seguinte, que 24 horas depois que a pessoa toma a decisão de parar de fumar, já tem benefício. 24 horas. Uma série de fenômenos passam a não ocorrer 24 horas depois. Um deles é o efeito da própria nicotina. Quer dizer, um dia sem nicotina é um dia sem você estreitar os vasos, né? Porque a nicotina tem o poder de fechar vasos. Um dia sem nicotina começa a haver uma melhora da função respiratória. Obviamente, todo benefício vai se dar dependendo de alguns fatores. Por exemplo, se o indivíduo fuma um mês só, ele vai ter um benefício integral em poucas semanas e poucos dias até. Se o indivíduo fuma há 40 anos, esses benefícios vão aparecer de uma forma mais lenta, mas não há nenhuma dúvida, hoje em dia mais, nenhuma, de que a parada de fumar é benéfica. Então, há estudos assim, por exemplo, para a gente não se alongar demais, há estudos que mostram que a chance de você infartar, e o cigarro é um dos responsáveis pelo infarto, que é a primeira causa de morte da humanidade, a chance de você infartar após cessar o cigarro caem absurdamente, chegando ao ponto de que, em 5 anos, tirando as outras questões, sedentarismo, colesterol alto, mas pelo efeito do cigarro, em 5 anos você pode ser considerado quase que um não fumante, como se você nunca tivesse fumado, do ponto de vista vascular. Em relação ao câncer, por exemplo, como a mutação começa desde a adolescência, dos primeiros cigarros, você já começa a fazer mutação do DNA de células, esse tempo é mais prolongado, mas já se diz que entre 10 e 15 anos, a sua chance de ter um câncer de pulmão devido ao cigarro que você fumou cai em mais de 70%, o que é um grande benefício, porque nós ainda, a ciência não alcançou a cura do câncer. E o cigarro produz
1/3 dos cânceres no planeta. São 19 tipos de câncer diferentes. Então, se você, ao parar de fumar, tem a sua queda, o seu risco de fazer câncer reduz em 70% em 10 anos, isso é bom demais. Nenhuma terapia consegue esse resultado. Nenhum tratamento para câncer de pulmão tem 70% de resultado positivo. Ao contrário, até, só tem 5% de chance do indivíduo passar de 5 anos, uma vez que ele faça um câncer de pulmão. Então, se você puder não fazer o câncer, não há nada melhor. E você não fumar é uma forma de você evitar 1/3 dos cânceres, os mais variados: pulmão, cérebro, intestino, ovário, câncer de colo de útero, bexiga, leucemias, enfim, há uma série, pâncreas, estômago, intestino, há uma série de neoplasias associadas ao uso do tabaco que podem ser sensivelmente reduzidos com a sábia e santa decisão de abandonar uma superdroga como é a nicotina, que só interessa, eu não vou dizer que interessa nem só aos produtores, que nem aos produtores interessam, porque eles ganham muito pouco. Só interessa a um pequeno grupo de empresários e de acionistas que se beneficiam desse mercado e desse consumo. Assim, o que eu pudesse, Felipe, se eu pudesse andar com uma faixa na cabeça dizendo assim: amigo, interrompa esse processo. E se fosse um jovem, não se inicie nesse processo, porque aí vai se beneficiar ainda mais, né? Se ele nem começar, se ele não experimentar, ele vai se beneficiar ainda mais do que o fumante. Mas, por exemplo, o que você está fazendo hoje, trazer esse assunto para as pessoas de uma forma, uma abordagem diferente, não só biomédica, é fundamental e é importantíssimo, porque a informação pode mudar comportamento. Quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui que talvez uma pessoa que fume há muito tempo e seja mais velha pode ter ficado se perguntando: bom, mas se a minha expectativa de vida é de 80 anos e faltam, sei lá, 20 anos, né, para eu alcançar esses 80, talvez alguns desses benefícios que o senhor citou, que levem mais tempo, eu não vou alcançar. Mas se ele pensa, dentro da ótica espírita, que ele é um espírito eterno, ele vai se beneficiar de qualquer maneira, porque as repercussões no corpo espiritual também vão acontecer além dos 80 anos da sua existência terrena. Marina, Deixa eu só pois não. pegar esse gancho para complementar aqui em relação ao que o doutor Alexandre falou para a gente, do benefício, né, de quando se inicia esse benefício. Em se tratando do plano espiritual, que dependendo do tamanho do estrago, né, do dano que foi ocasionado nesse perispírito, que ficou totalmente impregnado daquele vício do cigarro, ele precisa expurgar isso, para que ele liberte, limpe o seu perispírito. E, não muito raro, nós vemos casos de crianças e de jovens, de pessoas que desenvolvem, durante uma reencarnação, doenças, né, de cunho respiratório muito cedo, seja bronquite, seja asma, e até câncer de pulmão. Às vezes, uma criança tão pequena e a gente fica: puxa, mas nunca foi fumante, já tem um câncer de pulmão, e dali talvez seja uma manifestação, uma maneira, né, uma oportunidade daquele espírito conseguir expurgar esse dano que foi causado no perispírito e colocar para fora. Então, o benefício se inicia realmente o quanto antes a pessoa toma essa atitude de parar de fumar. Então, podendo fazer isso ainda no plano físico, melhor ainda, porque já começa a liberar e expurgar isso desde já. É verdade, muito bem lembrado. O Dr. Paulo César Frutuoso fala muito sobre isso, né? Enquanto alguns casos em relação à explicação sobre enfermidades graves em crianças tão pequenas, como isso está ligado a esse processo reencarnatório da lei de causa e efeito. Mas, para a gente terminar, como a gente estava falando sobre essa necessidade, né, que os espíritos acabam tendo de continuar buscando saciar essa vontade, buscando isso de maneira energética, já que agora no plano espiritual eles não podem mais fumar, né? Eu lhe pergunto, nesses casos de pessoas com esse tipo de dependência química, tal como o tabagista, né, existem processos de influenciações espirituais ou mesmo de obsessões? Sim, sim, sem dúvida.
No caso de um fumante inveterado, ele raramente fuma um cigarro sozinho, né? André Luiz nos ensina isso, né? Que há espíritos que, devido à falta de conhecimento no mundo espiritual, eles ficam muito tempo ligados aos prazeres e aos hábitos terrenos, e como vício, fome, sede. Então, eles utilizam dos encarnados através de um mecanismo que eles chamam de vampirismo, né? Isso acontece não só para o tabagismo, mas para as demais dependências químicas, né, também. Eu trouxe também um apontamento aqui, um caso bem interessante, para compartilhar com vocês, que foi... Está na obra do livro Reconciliação, que é editado por Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia. E tem a narração do depoimento de Jonas, tá? Que ele faz uma narração após a sua desencarnação. Olha que interessante que ele fala para a gente. Vou pedir para ter em tenra idade bronquite. Isso me manterá afastado do fumo. Fumei muito na encarnação passada, fui escravo do vício, arruinei minha saúde, perdão. Desencarnei e fiquei desesperado para fumar. Fui socorrido. Logo após meu desencarne, fui a um posto de socorro, não quis mais ficar lá e passei a vampirizar para ter a sensação de que fumava. Como fui infeliz, era um traço humano, sofri nas mãos de espíritos maus, vaguei sem sossego, sofri dores e humilhações. Um dia, cansado, orei muito e senti a necessidade de abandonar de vez o fumo. Fortaleci-me nas orações e consegui. Então, aqui ele relata que ele se tornou mesmo, ele passou a fumar através de espíritos encarnados por esse processo mesmo de vampirismo. E esse assédio, ele perdura até que a pessoa tome a decisão sincera de parar de fumar. E que não é fácil. Não só a gente percebe que não é fácil, que não foi fácil esse espírito parar enquanto ele estava aqui encarnado no plano físico, né? Então, e interessante também, Felipe, é que além da desintoxicação do organismo propriamente dito, quer dizer, do vício da nicotina, como o doutor Alexandre tanto nos ensinou aqui, e de todas as outras substâncias, né, do tabaco, é necessário também uma desintoxicação psíquica, para que seja curado o impulso, o desejo de fumar, que é tanto retroalimentado por esses viciados desencarnados, né? Então, é difícil porque o desejo, ele reside no corpo astral, não no corpo carnal. E se fosse só no corpo carnal, quando a gente desencarnasse, a gente estava livre. Mas não, ele reside exatamente ali no corpo astral. Então, por isso, a gente desencarna e leva, após o desencarne, todos esses desejos e esses vícios conosco. Outro ponto também interessante é que Ramatiz ele nos ensina que saúde e enfermidade são produtos da harmonização ou da desarmonização do indivíduo no plano físico, né? Então, é aquela máxima que a gente sempre fala, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Meus queridos, nós precisamos terminar nosso bate-papo feliz de hoje. Tenho certeza que trouxemos muitos esclarecimentos, mas também vamos gerar mais perguntas, né, para as pessoas, e os canais do Lar Irmã Zarabatana estão abertos para que as pessoas façam sugestões de palestras, de temas, de perguntas. Eu quero recomendar também que os que se interessaram por essa temática procurem a página do CAT, o Centro de Apoio ao Tabagista, no Facebook, que é o centro que é coordenado pelo Dr. Alexandre Milagres, onde lá ele vai colocando mais informações sobre esse tema nos diferentes aspectos, médico, social, político. Então, também é uma rica fonte de informações. E eu quero agradecer. Pois não, doutor Alexandre? Me dá 30 segundos? Claro. Só para não perder a oportunidade de lembrar ou de informar aos que nos ouvem que o Sistema Único de Saúde dota tratamento para quem deseja parar de fumar. Não vai ficar sozinho. Não só tem uma equipe profissional, como também tem, eventualmente, necessários medicamentos para ajudar
nessa cessação. Ninguém precisa parar de fumar sozinho. Era Muito isso. obrigado. Não, isso é importantíssimo. O tratamento ele está disponível, né? E aí o livre-arbítrio, a tomada de decisão de cada um, ir atrás dele, né? Bom, muito obrigado, doutor Alexandre, por ter aceito o nosso convite, por ter participado desse bate-papo. Obrigado, Marina. Esperamos Imagina, aos... prazer. Eu vou deixar aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição da palestra, algumas obras espíritas que falam bastante, que desenvolvem bastante esse tema da questão da dependência, dos danos no perispírito e também a questão da obsessão por dependência química. Então, quem quiser aprofundar um pouco o estudo nesse tema, a gente tem aqui algumas referências bibliográficas. Tá? Maravilha. E eu vou deixar também o link do Centro de Apoio ao Tabagista no Facebook. Tá bom? Obrigado a vocês que nos acompanharam pelo YouTube, que nos acompanharam na sessão presencial na nossa casa, e agradecemos a falange da nossa querida irmã Zarabatana, nossa guia espiritual, por ter nos dado a oportunidade dessa mais uma noite de aprendizado, de troca de experiências. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.